Fala, Francisco! Vamos falar, né? Vamos falar que a gente não pode ficar em silêncio, não. Às vezes é bom também, às vezes é necessário. Mas é importante a gente falar. Como tem gente interessante nesse nosso Brasil, né? E no mundo, mas nesse nosso Brasil, como tem gente inteligente. Não essa inteligência de balcão que tem por aí, essa inteligência torta, essa inteligência de gente interessada nos seus próprios interesses, mas a inteligência real, criativa. Como tem gente interessante, né? Em Minas, quando a gente vai conversar com alguém, a gente chama de tomar conhecimento. E aí, Raquel, vamos tomar conhecimento? E aí, meu povo, vamos tomar conhecimento? Porque quando você fala com o outro, na verdade, você está aprendendo, né? Tomar conhecimento porque você vai conhecer sobre o outro e aprender as coisas que o outro tem para dizer. E quantas coisas incríveis você já viveu. Quantas coisas incríveis eu já vivi, todo mundo viveu, e que pode passar para frente, pode conversar, pode dividir. Né? As minhas irmãs, por exemplo, adoram puxar assunto em ponto de ônibus. Ouvem coisas maravilhosas, né? Não é o meu caso, que eu sou um pouco tímido. Sim, acreditem, eu sou tímido. Sou tímido, eu vou para uma festa, eu fico num canto, com um copinho, olhando o gelo em círculos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como o universo humano é maravilhoso, né? Como tem gente interessante nesse Brasil, nesse país, né? Eu também sou tímida. Você é tímido e é inteligente também, é interessante. Você reúne tudo numa pessoa só, né? Eu viajei, agora menos, mas viajei por muitos lugares do Brasil, a convite dos meus amigos, né, que queriam me ouvir falar sobre a carreira e sobre tudo que eu já fiz em teatro e em dublagem, sobretudo, é melhor vestir que tá frio. E eu já conheci gente tão interessante, e às vezes você está com uma pessoa, você não dá nada pela pessoa, por quê? Você julga pela roupa, você julga pela estatura, pela condição sexual, não, pela condição social. E a pessoa abre a boca, quando você deixa a pessoa falar, um mundo de conhecimento se abre. A história das pessoas, a história de vida de cada um. Quantos segredos, quantas aventuras, quantos amores encontrados e perdidos existem atrás de um par de olhos, né? Nas almas das pessoas. Então é importante que a gente ouça o outro. A gente quer muito falar. A gente tem muita opinião sobre tudo. Na internet, então, os idiotas se multiplicam. Centenas e centenas de idiotas nas suas aldeias, olhando para o seu próprio umbigo. Todo mundo tem opinião, né? Todo mundo é crítico de arte, todo mundo é filósofo, todo mundo conhece a Bíblia de trás para frente, todo mundo estudou política, ciências sociais, todo mundo tem opinião sobre tudo. Talvez menos sobre si mesmo, né? Talvez menos sobre a sua própria postura e seu lugar no mundo. Vamos prestar mais atenção nas pessoas que de fato precisam ter atenção? Vamos ouvir mais os mais velhos? Nas sociedades mais antigas, os idosos são considerados o que são muitas vezes, sábios. Por quê? Pelo simples fato de terem vivido muito, por terem passado por várias experiências na vida. Tem gente que não aprende, é fato. Tem gente que passa pela mesma situação várias vezes e não aprende. A minha amiga, a rainha, ela diz isso. Mas quem é essa rainha, meu santo É a rainha pai? da minha vida! Ela ficou curiosa. Uma amiga que é rainha, maravilhosa. Mas rainha do quê? Ah, de tudo. Rainha do mundo. Rainha do amor, rainha da sabedoria, rainha do silêncio. E ela diz que quando a gente passa muitas vezes pela mesma situação, é porque aquela situação tem muito a nos ensinar. Que quando a gente aprende sobre aquela situação, a gente não passa mais por ela, porque já aprendemos. Então, a vida não se encarrega de repetir a mesma experiência outras vezes, porque você já aprendeu. Vamos ouvir mais os mais velhos. Vamos parar um pouco e dar atenção. Uma vez, conversando com um motorista de táxi, ele bem idoso, eu disse assim, o que mais dói na velhice, o que mais te incomoda, né, na velhice? Ele falou assim, não ser ouvido. Eu, na minha casa, na minha opinião, não vale nada.
Meus filhos decidem, bom, nós vamos para a praia, você vai no seu carro, e eu digo assim, podemos ir no meu. Papai, por favor, fique em silêncio. A gente está resolvendo aqui uma história, calma. É muito triste isso. E é isso em todos os lugares. Abrace o seu pai, a sua mãe, a sua avó, se você ainda tiver. Abraça com carinho, com gratidão, com respeito, independente de qualquer coisa. Ouça a experiência de quem já viveu. Ainda que você não utilize nada do que foi dito, ainda que você não acredite naquelas coisas, mas ouça o que o outro tem para dizer. E não é só os mais velhos, não são só os mais velhos que você deve ouvir, não. Você deve ouvir o outro mesmo, sabe? Dar a oportunidade da fala para que o outro possa ouvir. Isso é tão importante. E nós estamos tão focados em nós mesmos, nos nossos problemas, no nosso ego, na nossa vaidade, na nossa vida, no que eu penso, no que eu acho, o mundo segundo eu, que a gente não ouve o outro. E todo mundo tem a mesma vontade de falar, sabe? Às vezes eu percebo, ou na família, ou em casa, que todos começam a falar ao mesmo tempo, num desespero de serem ouvidos, que começam a falar mais alto, e quase chegam a gritar, alguns até gritam. E ninguém ouve ninguém. Porque estão todos ansiosos, querendo contar sua experiência de vida. E não tem ninguém, ou quase ninguém, disposto a ficar em silêncio e ouvir. Eu queria falar uma coisa rápida. Fala. Primeiro, esse mês, agora dia 2, fez 3 anos que minha mãe morreu. E como o Francisco falou isso agora de ouvir os mais velhos, eu fiquei um pouco triste que eu lembrei da minha mãe. E aí eu queria dizer para vocês que tem mãe ainda, inclusive Francisco, que abracem muito sua mãe e tratem bem e tudo, que não precisa nem falar, né? Desfrutem. Mas uma coisa que eu sinto falta que eu não fiz, no finalzinho da vida dela eu fiz algumas vezes, mas eu devia ter feito mais e eu me arrependo. Sim. Perguntar coisas para ela, para sua mãe. Coisas de quando você era bem pequenininho. Vou dar um exemplo besta. Nasci de parto normal ou cesariana? Mãe, como você conheceu meu pai? Mãe, A sua história, sabe? né? Perguntar coisas que ou ela te falou quando você era bem pequenininho e você já esqueceu, ou você nunca perguntou e ela nunca contou. E quando agora a gente vai ficando mais velha, a gente vai pensando, tendo curiosidades que na infância e na adolescência a gente não tem. Quer sair, quer brincar, não sei o quê. Pra saber sobre a sua história. Né? E coisas que talvez se perguntar para as minhas tias, irmãs dela, ou para os meus irmãos que são mais velhos, eles também não sabem. Tem coisa que até eu já perguntei para minha irmã, que é mais velha que eu. E ela, não lembro disso, não sei o quê. E no final da vida da minha mãe, ela contou para mim que ela fugiu para casar, que o meu avô não queria, ela combinou com uma amiga da cidade perto da onde ela morava, lá na roça, e ela falou, vem Maria, que eu vou te ajudar você a casar. E eu tô falando com as palavras da minha mãe, né? Vem Maria, que eu te ajudo a casar. E a minha mãe foi e casou sem ninguém saber, escondida, mas casou mesmo com meu pai, ninguém queria que ela casasse com meu pai. E coisas que só ela podia ter me contado. Graças a Deus que deu tempo dela me contar isso. Mas depois que ela morreu, eu lembrei de várias outras coisinhas que eu queria ter perguntado e não perguntei. Então, uma dica pra vocês, porque é muito legal você saber a sua história. Porque Claro. mesmo o casamento dela escondido é a minha história também, né? Então, façam isso, uma dica. E como eu saberia sobre a sua história se você não tivesse me dito? Tá vendo? Né? Se eu não pudesse ouvi-lo. A gente tem que falar mesmo, né? E com relação, num outro dia eu vou falar sobre isso, mas só para pincelar e não deixar passar batido, além de ouvir as pessoas, os que morrem, só morrem mesmo se a gente permitir que eles morram. Se a gente os esquecer. Morrer é não ser lembrado. Não há nada pior para um espírito do que ser tratado como um cadáver. Alguém que não está mais. E as pessoas que nós amamos estão e estarão para sempre. Na pele, no cheiro, nos hábitos, nas nossas atitudes, no que nós aprendemos com essas pessoas, na comida que a gente prepara, igualzinho a mamãe preparava, ou a avó, as frases e a lembrança e o grande amor. Tem algumas pessoas que eu amei profundamente e algumas, inclusive, que me ensinaram o que é o amor da melhor forma e mais especial possível, me amando, sabe? Minhas avós, paterna e materna, me amavam e me amam, que eu não sinto como se elas estivessem mortas.
Eu sinto a minha avó Nair, minha amada avó Nair, que morreu com 100 anos. Eu tenho 1000 histórias delas, 1000 histórias engraçadíssimas, eu contarei aqui no devido tempo, que eu a sinto todos os dias. Dou bom dia para ela, dou boa noite, peço bênção para dormir, peço a bênção dela quando o dia começa, e chego até não ouvir, mas a intuir comentários dela e delas engraçados e irônicos. Minha avó era muito irônica e uma mineira muito astuta, e ensinou tudo que eu sei, tudo que eu sou, né? Foi ela que me ensinou, no jeito dela de ser. O jeito dela de ser, só tinha o curso primário, mal sabia escrever o nome. Mas o pouco que ela sabia escrever, ela mandava a folhinha do ano, todo ano para mim, escrito Cantinho do Céu, tanto do tanto de 1900 e tanto. Grande amor da minha vida. Assim eram as cartas dela. Da avó que te ama, Nair. E ela, e todos os meus ancestrais estão em mim. Por isso eu tenho que honrá-los com as minhas atitudes, com a minha posição diante da vida, com a minha posição diante das pessoas, da forma como eu as trato, da forma como eu tenho que respeitá-las, ouvi-las e amá-las. Aprendi isso com os meus ancestrais e eles com os deles. Então, honre os seus ancestrais. Se puder em vida, como agora estão muitos vivos, teu pai e tua mãe, honre-os. Porque Deus é isso. Quer saber se Deus existe ou não? Abrace teus ancestrais. Abrace alguém que você ama. Não precisa nem ser um ancestral, seu pai, sua mãe. Mas abraça alguém que você ama bem próximo, bem delicadamente. Faça silêncio. Deus mora aí.